Você sabe que ao longo da minha vida como professor, nesses 30 anos lecionando, eu constatei uma coisa, eu percebi uma coisa que para mim é muito clara. A grande e esmagadora maioria dos candidatos, quando vai fazer uma prova de direito constitucional, acha que está fazendo uma prova de interpretação da língua portuguesa. E aí dá com os burros na água. Porque quando você faz uma prova de interpretação de língua portuguesa, o que o examinador quer de você? Quer saber se você compreendeu o sentido literal do texto apresentado pela banca. E só. Interpretar língua portuguesa é muito mais simples do que interpretar uma norma jurídica. Uma norma jurídica, ela nunca ou quase nunca adota a interpretação literal como interpretação final. Claro que o sentido literal da norma é fundamental para que a gente depreenda a sua aplicação concreta. Eu não estou dizendo o contrário. É verdade, o sentido literal da norma é muito importante, mas não é o único método interpretativo. Por exemplo, você pega lá o artigo 58, parágrafo 3º da Constituição. 58, parágrafo 3º, ele afirma assim: as comissões parlamentares de inquérito terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, fecha aspas. Quer dizer, a interpretação literal dá a você a impressão de que as comissões parlamentares de inquérito podem fazer tudo aquilo que uma autoridade judicial pode fazer. Por exemplo, podem decretar interceptação de comunicação telefônica, podem determinar acautelamento de passaporte, e não é nada disso. A interpretação que se faz num texto constitucional, ela é muito mais complexa. É aí que reside a diferença entre ler a Constituição e interpretá-la. O sentido literal é importante para interpretá-la, mas nem sempre é o sentido final. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal mitigou o alcance literal dessa expressão e estabelece que as comissões parlamentares de inquérito podem ter têm poderes de investigação bastante reduzidos, bastante circunstanciados numa interpretação com devido processo legal, com contraditório, com ampla defesa. E não poderes próprios das autoridades judiciais, como literalmente está escrito no texto constitucional. Então, há que se tomar esse cuidado. Se, por exemplo, eu projetasse aqui agora para você um poema de Augusto dos Anjos e pedisse para você: meu amigo, lê aí em voz alta esse poema que está aqui no slide, você não teria dificuldade nenhuma em lê-lo. Mas se a proposta fosse outra, e se eu pedisse: filho, interpreta esse poema, declama esse poema. Se você não vai declamar Augusto dos Anjos, se você não conhecer a métrica, se você não conhecer o estilo de Augusto dos Anjos, as pausas, senão fica uma coisa ridícula. Você vai passar vergonha, não há nenhuma vergonha em ler a Constituição. Agora, imaginar que é capaz de interpretá-la sem conhecer princípios de hermenêutica, e a grande maioria dos candidatos simplesmente desdenha da hermenêutica constitucional. Acha que a prova de português é a prova de direito constitucional, eu pego a Constituição e aplico o sentido literal. Mas não, existem outros sentidos, existe o sentido axiológico, existe a ponderação de valores, existe a razoabilidade, existe o conflito aparente de normas constitucionais, existe o princípio da especialidade, o princípio da consulção, o princípio da taxatividade. Se eu não conheço, não tenho uma noção básica disso, quer dizer, a chance de eu cair numa armadilha que a instituição organizadora, que a banca examinadora arma para a maioria dos candidatos é muito grande. Eu vou sair feliz da vida achando que acertei a questão e errei fragorosamente a questão. E eu vou te dar um exemplo da diferença entre uma questão literal para uma questão jurisprudencial no segmento, no nosso próximo encontro. Até lá.